A paz do Senhor Jesus. A paz do Senhor Jesus, meus irmãos. Prazer em estar convosco nessa oportunidade. Eu quero tributar a Jesus toda a glória, toda a honra e todo louvor. Jesus disse em João 15:5, a parte C do versículo: sem mim nada podereis fazer. A unção é dele, a glória também é dele, o louvor é para ele. A igreja que está presente pertence a ele. A palavra que eu vou pregar agora é inspirada por ele. E o pregador que vai pregar é dele e está na mão dele. Tudo aqui pertence a ele, a Jesus Cristo. Somente a Jesus sejam dadas toda a glória, toda a honra e todo louvor. Eu confesso aos irmãos que estou 100% dependente do Santo Espírito. É preciso que o Espírito Santo me ajude a pregar sua palavra aqui esta noite. Que alegria retornar a de Belém do Pará e estar por mais uma vez com ele, que eu chamo carinhosamente de pai, amigo, homem de Deus. Eu me lembro que no momento que algumas pessoas se levantaram contra a vida do pastor Ezequias, numa época quando ele entregou um mistério de Deus, nem tudo que é de Deus, irmãos, as pessoas aceitam. Eu me lembro que eu fiz uma live com ele. Porque, amigos, não é só no seu momento de vitória. Amigo, é quando a lágrima está escorrendo e você está ali. E eu sei que se um dia eu precisar, ele vai estar comigo. E eu não tenho dúvida, nunca tive, de que ele é um grande homem de Deus, do caráter dele. E para mim é um orgulho chamar ele de amigo e de pai. Deus seja louvado pela sua vida. Eu estava até pensando aqui, eu falei, rapaz, o pastor Ezequias me inspira a um dia ser um pastor de igreja. Ele me inspira. Porque quando a gente olha para ele, a gente vê que ainda tem homens de Deus. Deus seja louvado pela vida do Senhor, pela vida da pastora Denise. Que alegria poder estar convosco mais uma vez, pastora. Estar com sua família, estar com a Rebeca, que a gente tanto ama, nossa família. Ela como se fosse uma filha nossa, né? Deus seja louvado pela vida da Rebeca. Deus seja louvado pela vida da Vitória. A Vitória cantando é uma vitória, né? Que bênção, irmão, que graça que Deus deu a essa jovem. Deus continue abençoando a Vitória. Deus continue abençoando a Thaís, que foi nos buscar. O Júnior, o pastor Júnior, Deus continue abençoando sua vida. É um príncipe de Deus. Tem uma mais nova que eu vi agora aqui, aquela ali. Só esqueci o nome. Isabelle. Deus continue abençoando, tá, Isabelle? Deus continue abençoando a vida dos homens de Deus que está aqui à minha esquerda, mulheres de Deus, aos homens de Deus que estão aqui à minha direita, Deus abençoe. A toda esta igreja que está presente, que Jesus abençoe. Ao meu amigo missionário Zé Firino, angolano, cheio do Espírito Santo. Pastor, você sabe que eu não sou de indicar ninguém, mas se quiser trazer um dia, pode trazer sem medo, tá? É um homem de Deus, é um jovem de caráter, casado, pai de filhos, trabalhador, homem de Deus. Carrega uma unção muito forte. É ele, tá?
Inclusive agora, quarta-feira, eu vou para a terra dele pela 15ª vez, eu vou para a África. Quarta-feira estou indo mais uma vez pregar na África e falar um pouco de Jesus naquela nação. Quantos querem ouvir a palavra de Jesus? Abra comigo em Efésios, carta de Paulo aos Efésios, no capítulo de número 2, versículos de número 8 e 9. Eu te acredito, abençoado, Deus continue te honrando. O que Deus faz aqui na de Belém do Pará é raro, irmão. Tem uma família no altar e todos eles praticamente são, ou se não cantam, pregam. Deus seja louvado. Uma família extremamente abençoada. Efésios capítulo 2, versículos de número 8 e 9, quantos acharam? Porque pela graça sois salvos, por meio da fé, isto não vem de vós, é dom de Deus. Não vem das obras, para que ninguém se glorie. Verso 10. Porque somos feitura sua, criados em Cristo Jesus, para as boas obras, as quais Deus preparou para que andássemos nelas, e você diz amém. Antes de você se assentar, diga o tema desta mensagem: a graça que reescreve destinos. Mais uma vez, a graça que reescreve destinos. Tome seus assentos em nome de Jesus. Queridos, só existiu um homem na Bíblia capaz de cumprir toda a lei, sem pecar em um dos 10 mandamentos. Ele cumpriu na íntegra todos os 10 mandamentos e o nome dele chama-se Jesus de Nazaré. Jesus foi o único que cumpriu na íntegra todos os 10 mandamentos sem tropeçar em nenhum. Tanto que antes da cruz do Calvário, aquele período em que Cristo estava vivendo antes da cruz, Cristo estava debaixo da lei. Até aquele momento do Novo Testamento, antes de Jesus morrer e ressuscitar, Cristo ainda estava debaixo da lei. Você vê que aquela mulher que foi pega no ato de adultério, em João capítulo de número 6, os acusadores dela chegaram até Jesus e disseram: Senhor, está escrito na lei de Moisés que uma pessoa que for pega no ato de adultério, ela deve ser apedrejada até a morte. Observe que naquele momento não se apresentou a graça, mas se apresentou a lei que Deus havia dado a Moisés. A lei de Deus, ela fazia com que um melhor homem, se tropeçasse em um daqueles mandamentos, ele poderia ser condenado. Assim, a lei de Deus tinha o poder de condenar o melhor dos homens. Mas a graça de Jesus, ela tem o poder de salvar o pior dos homens. Vou repetir mais uma vez. A lei de Deus condenava os melhores dos homens, mas a graça de Jesus, ela tem o poder de salvar o pior de todos os homens. Trovão, quando é que a graça de Deus começou a vigorar? A graça entra em vigor quando Jesus morre, ressuscita ao terceiro dia. É a partir desse momento que a graça de Deus ela começa a vigorar na Bíblia. Jesus
Em Apocalipse, capítulo de número 1, verso de número 18, Jesus disse: é-me dado todo o poder no céu e também na terra. Eis aqui aquele que esteve morto, mas agora revive para todo sempre. Ou seja, a graça não morre, porque Jesus está vivo e ele vive para todo sempre. E é justamente através desta graça que faz com que tenhamos a possibilidade de termos a nossa história reescrita por Deus. Vou repetir mais uma vez: é por causa dessa graça conquistada na cruz do Calvário que temos a possibilidade de termos a nossa história reescrevida e levarmos uma vida totalmente diferente daquela que nós levávamos outrora. A graça de Deus, olha para cá, a graça de Deus é a intervenção soberana de Deus quando o homem já não tem mais argumentos. Vou repetir mais uma vez: a graça de Deus é a intervenção soberana de Deus quando o homem não tem mais argumentos. É quando o homem diz: acabou. É quando o ser humano diz: para mim não tem mais jeito. É quando o ser humano abre a boca e diz: não tem mais jeito. É nessa hora que a graça de Deus entra em ação. É quando o homem diz: eu já tentei de tudo e não consegui. Eu já tentei me libertar diversas vezes e não consegui. Eu não tenho mais esperança em mim mesmo. Eu não confio mais em mim mesmo. O meu destino é para que eu vá para a sepultura da maneira que eu estou. Já fui para a clínica de recuperação. Já tentei largar a bebida e não consegui. Já tentei largar o cigarro e não consegui. Já tentei largar a vida promíscua e não consegui. Já tentei abandonar de tantas coisas, abrir mão de tantas coisas, eu já não consegui. Eu dou desgosto para minha mãe, eu dou desgosto para o meu pai, eu dou desgosto para minha família, eu dou desgosto para minha igreja. É quando o homem esgota todas as possibilidades. É nessa hora que a graça de Deus, de forma soberana, ela vem sobre a vida do homem. É a graça de Deus. É quando o homem acha que não tem mais jeito, a graça de Deus chega para trazer uma solução para a vida desse homem. Repita comigo: a graça de Deus é a intervenção soberana de Deus quando o homem já não tem mais argumentos. A graça de Deus não pede currículo. A graça de Deus não consulta seu histórico. A graça de Deus não depende da sua auto-performance. Quando a graça de Deus quer salvar você, ela não pergunta de onde você veio. Ela aponta para você para onde Deus vai te levar. Oh, glória! Se tu não der glória, eu vou parar agora. Quando a graça de Deus se manifesta na sua vida, ela não vem perguntar para você sobre seu passado. Ela vem para mostrar para você o seu futuro, aonde vai ser, com quem vai ser, para onde você estará indo. É a graça de Deus. Oh glória! Oh glória! Eu vou falar, o diabo tenta usar o seu passado como prova contra você. Deus usa a graça como prova a favor de você. Aleluia, aleluia. Se tu não pegar, eu vou parar agora. O diabo usa teu passado contra você. Deus usa a graça a favor de você. Eu estou sentindo Jesus aqui. A graça de Deus não pergunta quem você foi. Eu perguntei para Jesus assim. Eu disse: Deus, na parábola do samaritano,
O levita viu e passou de largo. O sacerdote tinha uma função no templo, viu aquele samaritano caído no chão, machucado, e se preocupou mais com aquilo que ia fazer no templo, com aquela alma que estava machucada. Eu disse, mas por que o samaritano foi lá e socorreu ele? Colocou azeite e lhe deu vinho. Quando você chegar em casa, leia a parábola do bom samaritano. Normalmente alguém, quando vai socorrer alguém, fala assim, mas o que houve? Quem fez isso com você? Quem foi que te machucou? Quem foi que te bateu? Quem foi que atirou em você? As pessoas, quando vai socorrer as outras, elas fazem pergunta. Mas o bom samaritano, quando foi socorrer aquele homem que estava caído no chão, ele não pergunta, ele simplesmente socorre. Eu perguntei assim, mas por que ele socorreu? Ele falou comigo, Trovão, o amor não faz pergunta, o amor socorre primeiro. Eita glória, eu vou falar. Oh glória, você não pegou, por isso não deu glória. Não importa quando a graça quer te alcançar, ela não importa, ele não quer saber, ó, sai da boca que depois eu te alcanço, sai da biqueira que depois eu te alcanço, larga a bebida que depois eu te alcanço, larga a prostituição que depois eu te alcanço. A graça vai lá, entra na sua vida, transforma ela, muda a sua vida para sempre e faz uma lavagem na sua alma e transforma ela numa branca lã. Ele não consulta seu histórico. É por isso que as pessoas ficam perguntando como é que aquele cidadão ali passou a ser crente. Pintou e bordou, agora vai dizer que é crente. A graça não consulta teu histórico. Eu vou voar aqui hoje. Olha para a pessoa que está do seu lado e diga assim, a graça, ela não consulta teu histórico, ela consulta seu arrependimento. Oh glória! Não, se tu não pegar, eu vou parar agora. O que chama o diabo é o pecado, mas o que chama a graça é o arrependimento. Aonde tem arrependimento tem manifestação da graça. E não importa quem você foi, não importa quem você era, a graça pega quem não era e transforma em alguém que vai glorificar a Deus. Repita comigo, a graça que reescreve destinos. Repita comigo, a graça que quebra a sentença do passado. Romanos capítulo de número 8, versículo 1 diz assim, portanto agora, nenhuma condenação mais há para aqueles que estão no Morumbi assistindo o jogo, para aqueles que estão no Palestra Itália assistindo o jogo, para aqueles que estão em casa assistindo Netflix. Nenhuma condenação mais há para aqueles que estão em Cristo Jesus. Oh glória, oh glória. Você não pegou? O teu passado pode começar hoje, porque enquanto você não entrega a sua vida para Jesus, você está debaixo de condenação. A condenação não termina quando você vem para a igreja, a condenação termina quando você está em Jesus e Jesus está em você. Oh glória! Tem gente que vem na igreja, mas está em estado de condenação. Não é quando você entra no templo, é quando o Senhor do templo, chamado Jesus de Nazaré, entra em você.
Se tu não voar comigo, eu vou parar agora. A hora que você entrega a vida para Jesus, não importa quem dominava você, não importa se tu tinha pacto com Zé Pilintra, Tranca-Rua, Pomba Gira, os demônios que for, não importa se você deu sangue. A hora que você entrega a vida para Jesus, a gerência da empresa mudou. Oh glória! Agora você não é mais propriedade do Satanás. Agora você é templo e morada do Espírito Santo. Tem gente aqui que está me ouvindo aqui, que quando estava na vida errada, nas trevas, manifestava, irmão, colocava roupa. E hoje você não é guiada por espíritos. Hoje quem te guia é um espírito só. É chamado Espírito Santo da verdade. Oh glória! Você não pegou? A diferença do terreiro para a igreja é que lá a pomba gira, aqui o Espírito Santo desce. Oh glória! Cadê você que vai abrir a boca para dar glória para Jesus de Nazaré? Abre essa boca para dar glória a Deus aí, profeta. Eu estou sentindo a presença de quem me trouxe. Cadê você que vai abrir essa boca para dar glória para o grandão da Galileia? Sabe qual é a diferença de condenação para a graça? É que a condenação olha para trás, a graça olha para frente. A condenação me lembra de quem eu fui, a graça me lembra de quem eu sou. Eu vou voar aqui hoje. Tem gente, eu vou falar, tem um monte de gente querendo te associar ao lugar que Deus já te tirou, lembra? As pessoas querem fazer você lembrar a todo custo quem você foi. Dá uma olhada para essa pessoa e fala assim: quando alguém quiser associar você ao seu passado, fala para ela assim, ó: não me procure mais no lugar que Deus já me tirou dele há muito tempo. Eu não estou mais lá. Oh glória! Oh glória! Eu não estou mais na biqueira, eu não estou mais na cachaça, eu não estou mais na prostituição, eu não estou na vida errada, eu não vivo mais na mentira. Agora eu estou em Cristo, agora eu sou lavado, agora eu sou cheio, agora eu sou redimido, eu tenho a presença de Jesus. Agora eu e você somos nova criatura. Existem dois setores que trabalham contra, um a favor e um contra. O inferno trabalha com acusação, a graça trabalha com justificação. Eita glória! Oh glória! Eu vou voar aqui hoje, hein? Se o diabo vier te acusar do que você já fez, a graça vem te justificar em quem Deus te tornou. Aleluia! Cadê você que vai abrir a boca para dar glória para Jesus de Nazaré? Aleluia! A sua vida pode ter sido marcada por pecados, por decisões erradas, pois palavras que disseram sobre você, ambientes que te limitam, mas quando a graça de Deus entra, o passado perde autoridade jurídica. Não, você não pegou.
Quando a graça de Deus entra, o que você fez já não tem mais peso diante de quem Deus é sobre você. Aleluia. Eu vou falar. Segura na mão da pessoa que está ao seu lado. Olha para ela e diga assim: o teu passado não tem mais peso diante da graça que vive sobre você no dia de hoje. Trovão, o senhor está falando de graça, graça, graça. O que é graça? Graça significa, a palavra graça significa favor e merecido. Tudo que você ganhar no Evangelho, nada será por mérito, tudo é por graça. Eu não sou salvo porque mereço. Eu fui salvo mesmo sem merecer. Você está sentindo Deus aqui sem merecer. Você está sendo abençoado sem merecer. Mas é a graça de Deus. Não é por merecimento. Repita comigo, é por graça. Fala comigo, não é por obras, para que ninguém se glorie. Você não vai para o céu porque dá cesta básica. Você não vai para o céu porque ajuda o mendigo. Você não vai para o céu por dar dízimos e oferta. Trovão, se eu não preciso dar tudo isso para ir para o céu, então por que eu dou? Aprenda. Você não precisa fazer a obra para ser salvo. Você faz a obra porque é salvo. Deixa eu simplificar. Não é as obras que validam a salvação, mas é a salvação em você que valida as suas obras. Estou sentindo Jesus aqui. Aleluia. Olha para mim. A cruz não apenas nos perdoa, ela cancelou a nossa dívida. Ele pegou a cédula que era contra nós e a cravou na cruz do Calvário, expondo Satanás e os demônios. Quando Paulo fala isso em Colossenses 1,16 em diante, e ele pegou a cédula que era contra nós, sabe que cédula era essa? Era algo que um credor tinha das pessoas que lhe deviam. E toda a dívida daquela pessoa estava escrito naquela cédula. Satanás tinha uma cédula que ele escreveu nela os pecados da humanidade, desde Adão. Aí vem Jesus na cruz do Calvário e diz: Pai, está consumado. A dívida está paga. Oh, glória! Se tu não der glória, eu vou parar agora. Repita comigo: na cruz do Calvário, Jesus pagou com seu sangue toda a dívida que eu devia a Satanás. Fala pro teu irmão não ter ouvido ao diabo, porque ao diabo você e eu não devemos mais nada. Eu vou voar aqui hoje. Cadê você que vai abrir a boca para dar glória para Jesus de Nazaré, profeta? Repita comigo: a graça
Quebra a sentença do passado. Diga: a graça escolhe quem não seria escolhido. Quer ver? Coloca na tela aí. 1 Coríntios, capítulo 1, verso 27. Coloca aí. Não, 1 Coríntios 1, 27. 1, 27. Mas Deus escolheu as coisas loucas desse mundo para confundir as sábias. E Deus escolheu as coisas fracas deste mundo para confundir as fortes. Vai, continua. Eita, e Deus escolheu as coisas vis deste mundo, ou seja, e as desprezíveis, e as que não são, para aniquilar as que são. Oh, glória! Não, você não pegou. Sabe qual é o contexto aí? Sabe por que Paulo está falando isso na igreja de Corinto? Porque a igreja de Corinto era composta majoritariamente por gregos, sofria a influência dos gregos, e a língua grega naquela época, olha para cá, a língua grega naquela época era a língua universal da terra. Hoje, assim como o inglês é falado quase que mundialmente, o grego naquela época era a língua mais falada. E se você pesquisar no dicionário, quando chegar, clicar um Google, pergunta-se no Google quantas palavras gregas existem ainda dentro do nosso português. Você vai ver diversas palavras gregas que ainda estão dentro do nosso português e foi inserida dentro do nosso português para que você entenda a dimensão da cultura grega da época, que ela transcendeu séculos e chegou até os dias de hoje no nosso país. Olha para cá. Só que naquele período, os gregos eram os homens mais sábios. Era dali que tinham os filósofos, os homens mais cultos da época. Dentro da igreja de Corinto, tinha muito crente com muita sabedoria. Repita comigo: com muita sabedoria. Olha para cá, muitos sábios, muitos entendidos, mas no meio dos entendidos e dos intelectuais, fala para o teu irmão assim: Deus também salva a gente sábia. Deus também salva os intelectuais, porque senão você vai achar que o evangelho é só para pobre. Aprenda, a graça não é para uns, a graça alcança todos. No meio de uma igreja tão culta, Paulo abre a boca e diz assim: olha para mim, porque dentro da cidade de Corinto, próximo, tinha um lugar chamado Areópago. Repita comigo: Areópago. Olha para cá, era onde estava o centro do conhecimento do mundo. Só entravam os mais cultos. Os maiores filósofos estavam dentro do Areópago. Olha para cá, quando alguém queria discursar, os filósofos da época perguntavam assim: quem é você? Da onde você vem? Qual é a sua origem familiar? Dependendo de quem ele era e da sua origem, da sua linhagem, os filósofos da época paravam e ouviam. Só quem poderia acrescentar a eles conhecimento, porque era o passatempo deles discutir acerca de alguma coisa nova. Olha para cá, no Areópago só entrava os bambambam. Aí vem Paulo dizendo: aqui na igreja de Corinto, Deus salva os bamba também,
Mas Deus também escolhe aqueles que não são para confundir aqueles que pensam que são. Deus pega os desprezíveis para confundir aqueles que pensam ser alguma coisa. Oh glória! Você não pegou? Paulo está dizendo, dentro dessa igreja não tem só gente culta não. Tem gente que ninguém dava nada por ele, mas Deus escolheu ela. Vocês não escolheriam, mas a graça escolhe. Vocês não davam nada, mas eu dei tudo. Oh glória! Oh glória! Não, você não pegou, por isso não deu glória. Fala pro teu irmão assim, só a graça tem capacidade de trazer nivelamento. Deus não salva você porque você é capitão. Deus não salvou você porque você é o maior empresário da cidade. Ele não te salva por mérito, Ele te salva pela graça. A graça coloca no mesmo ambiente o homem mais culto e o homem culto. A graça coloca no mesmo ambiente o homem mais rico da cidade e o homem mais pobre dela. A graça coloca no mesmo ambiente o que tem muito e o que tem pouco. A graça coloca no mesmo ambiente aqueles que não têm nada e aqueles que são alguma coisa. É a graça. A graça traz nivelamento. Quem diria que um ex-traficante, como fui, quem diria que eu me tornaria o pastor Júnior Trovão? Eu vou falar, hein? Eu perguntei para Deus, por que tu me escolheu? Não tinha nada para te oferecer. Ele disse, Trovão, a graça não escolhe os prontos, ela prepara os escolhidos. Oh, glória! Fala para o teu irmão, a graça de Deus não escolhe os prontos, ela prepara os escolhidos. Oh glória, oh glória. Mas mesmo assim, meu amor, mas mesmo assim, meu amor, sua irresistível graça. Quem é esse que era? Quando eu vejo a história bíblica, eu vejo homens improváveis sendo levantados por Deus. Eu vejo um perseguidor que Deus fez dele apóstolo. Eu vejo um pescador impossível que Deus fez dele coluna da igreja. Vou repetir, eu vejo um pescador chamado Pedro, impulsivo, que Deus fez dele coluna da igreja. Eu vejo um pastor sem linhagem real, chamado Davi, que Deus fez ele sobre rei em Israel. Oh glória!
Eu vou falar e dar glória se tu pegar. Se dependesse do futuro, se dependesse do passado de Paulo, se dependesse do passado de Pedro, se dependesse do passado de Davi, nenhum deles teria futuro. Mas a graça foi lá no presente deles, salvou eles, transformou eles e lhes deu um futuro digno. A graça não só te salva no presente, ela projeta teu futuro. Eu vou falar, segura na mão dessa pessoa que está do seu lado. Diga assim, só para tu saber, para te lembrar, tu é salvo, então tu tem futuro. Tô todo arrepiado. Eu vou voar aqui hoje. Eu sei para onde vou. Eu sei para onde vou morar. Oh glória! Mostra aí, trovão, o futuro de quem é salvo. Mostra aí, coloca na tela aí, João 14, coloca na tela. Eu vou te mostrar o futuro de quem é salvo. Aí tá aqueles, ó, não se turbe o vosso coração. Credes em Deus, credes também, meu Pai. Continua, a casa de meu Pai há muitas moradas. Se não fosse assim, eu não vos teria dito, vou preparar-vos lugar. E quando eu for e vos preparar lugar, virei outra vez e vos levarei para mim mesmo, para que aonde eu estiver, estejais vós também. Ele está no céu, assentado à direita de Deus, mas um dia ele voltará e ele virá montado no seu cavalo branco. Oh glória! O seu cabelo é branco como a lã, os seus olhos é como chama de fogo, no seu peito um cinturão de ouro, escrito sacerdote eterno, segundo a ordem de Melquisedeque. Os seus pés é como latão reluzente, a sua espada tem uma boca com uma espada afiada de 2 gumes, e na sua coxa tem uma escrita: Rei dos Reis e Senhor dos Senhores. Eu não te troco por nada, não há espaço pra mais nada. Todo vazio que havia em mim, hoje é sua morada. A minha alma buscava e nada me... A tua presença é o que faltava em mim. Minha vida foi transformada. Ei! Coloca João 14, 4. Coloca aí. Coloca o verso 3. E quando eu for e vos preparar lugar, virei outra vez e vos levarei para mim mesmo, para que aonde eu estiver, esteja vós. Quem é salvo vai estar aonde Jesus está hoje. Agora, quem morrer no pecado vai para o lugar que Jesus preparou para Satanás e seus anjos, o inferno. Aprenda, quem é salvo, Jesus vem buscar. Quem morrer no pecado, Jesus vai lançar. Vou te fazer uma pergunta: quer ser buscado ou quer ser lançado?
Coloca Apocalipse capítulo 20, versículo 15. Para ver quem vai ser lançado. E aquele que não foi achado escrito no livro da vida foi lançado no lago. Quem é salvo, ele vem buscar. Quem se perder, ele vai lançar. Pela vida que você está levando hoje, tu merece ser buscado ou ser lançado? Acabou, glória a Deus agora, irmão? Vai ficar até quando no evangelho, tomando Santa Ceia e fumando cigarro? Vai ficar até quando? Tomando Santa Ceia, chegando em casa e abrindo o frigobar e tomando uma Heineken. Vai ficar até quando com uma mulher que não é sua e um homem que não é seu? Tu acha que o marido largou o marido que dava tudo para ela para ficar com você? Você acha que você está abafando? O mesmo galho que você deu um dia você vai tomar. Porque tudo que o homem planta, amante está contigo pelo que tu pode dar. Sua mulher está contigo pelo que você é. Acabou, glória a Deus agora, né, irmão? É porque você está acostumado. Aqui não, que aqui o evangelho é pregado. Mas está acostumado com esse evangelho meia boca aí que é pregado nessas igrejas? Onde o pecado está fora do sermão. Trovão, mas eu gosto de ir lá no pastor Ezequias, porque aqui eu recebo cura. Aqui Deus provê. Deus pode te dar cura, prover e te abençoar. Mas se tu morrer sem Jesus, tu vai para o inferno abençoado da mesma forma. Acabou, glória a Deus agora, né? Se dependesse do passado de Paulo, se dependesse do passado de Pedro, se dependesse do passado de Davi, eles não teriam futuro. Mas a graça interrompeu um capítulo. Vou repetir. A graça interrompeu uma antiga história e começou a reescrever um novo capítulo. Repita comigo. A graça de Jesus transforma identidade. Aonde está isso, Trovão? 2 Coríntios 5,17. Assim, se alguém está em Cristo, nova criatura é. As coisas velhas se passaram e eis que tudo se faz novo. Olha para mim. A graça não melhora o velho homem, ela cria um novo. Quando os camaradas me vê, que me conheciam do passado, eles falam assim: não dá nem para acreditar que é a mesma pessoa.
Mas isso aí que é a graça. Porque eles não lembram do Júnior do passado. Porque o Júnior do passado morreu. A graça criou um novo. Oh, glória. Aleluia. Agora eu não ando mais de pistola na cintura. Agora eu ando de calibre 66 na mão. Oh, glória. Agora eu não uso mais 5, 6 gramas de cocaína sozinho para estragar meu nariz. Eu ainda estou cheirando. Só que a cocaína que eu cheirava só embriagava a minha mente. A que eu estou cheirando agora embriaga meu corpo, embriaga minha mente, embriaga minha alma, embriaga meu espírito. Quando eu quero cheirar, eu abro a Bíblia em Cantares, capítulo de número 2, versículo 1, e dou um cheiro na rosa de Saron, no lírio dos vales, que é Jesus de Nazaré. Eu tenho uma notícia boa para te dar. Sabe por que as pessoas não veem você como antes? Porque a graça não faz remendo, ela faz regeneração. Porque se fazer remendo, deixa o passado. Regeneração é identidade nova, é caráter novo, é personalidade nova, é atitude nova. Olha para mim, dá glória só se tu pegar. Repita comigo: o mundo te chama pelo que você fez. Deus te chama pelo que Ele decidiu que você será. Lembra de Zaqueu, cobrador de imposto? Aos judeus, ladrão, sem vergonha, pilantra. Zaqueu não tinha nem mais nome, só chamavam ele por adjetivos pejorativos: ladrão, sem vergonha, pilantra, cobrador de imposto. Aí vem o grandão da Galileia, o mundo chamando ele de tudo quanto é nome que não presta. Aí vem Jesus e disse: Zaqueu, desce depressa, porque hoje me convém pousar na sua casa. O diabo te chamava pelo apelido, a graça te chama pelo nome. Aquele ali é o mata rindo. Aquela ali é a mãe dos feitiços. Aquele ali é o brabo. Aquela ali é arranca cabelo. Aquele ali é o dono das 7 bocas. O pecado e o diabo te chamam pelo apelido. A graça te chama pelo nome. O diabo é tão ruim, mas tão ruim. E quando você está lá dentro da macumba, quem já foi macumbeiro aqui sabe. Quando ele se manifesta no corpo de alguém, ele no meio do terreiro ele fala assim: aí meu cavalo. Quem já foi macumbeiro aqui sabe, chama a pessoa de cavalo. Cavalo serve para quê? Para Ele está dizendo aí: o cavalo que eu monto. Sabe qual é a diferença do diabo para Jesus? É que quando o diabo se manifesta em você, ele diz meu cavalo. Quando Deus se manifesta em você, ele diz meu filho. Oh, 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 glória. O diabo disse: eu estou usando e estou montando. Jesus disse: eu estou usando e estou habitando. Não sabeis vós que sois templo de Deus e que o Espírito Santo habita em vós? Oh, glória. Cadê você que vai abrir a boca?
Estou sentindo uma graça de Deus poderosa. O céu não te identifica pelo erro, ele te identifica pelo sangue. À meia-noite vai passar o anjo da morte, e a casa que tiver o sangue nos umbrais da porta, a morte não entra, porque a morte vai respeitar quem tem a marca do sangue do Cordeiro. Eita glória! Eita, se tu não voar, eu vou soltar o microfone agora. Fala pro teu irmão assim: o diabo não te respeita por quem você é. Fala, ele te respeita por causa da marca que você carrega. Tem a marca do sangue. Cadê os marcados? Cadê os marcados? Cadê os marcados? Cadê os marcados? Marcados pelo sangue do Cordeiro. Cadê você que vai abrir a boca para dar glória para Jesus de Nazaré? Estou sentindo a presença de Jesus aqui, irmãos. Eita glória! Repita comigo para a gente finalizar. A graça redefine destinos. Olha para cá. Romanos 8:28 diz assim: sabendo que todas as coisas contribuem juntamente para o bem daqueles que amam a... Repita comigo. Não é algumas coisas, é todas as coisas. Agora olha para cá. Até os erros que eu e você cometemos entrou no plano redentor quando a graça começou a governar. Vou repetir. Até os erros entram no plano redentor quando a graça começa a governar. Porque a graça pega, repita comigo, a graça pega traumas e transforma em testemunho, quedas e transforma em maturidade, feridas e transforma em autoridade e espírito. Existem assuntos que você conhece, mas não tem autoridade. Existem assuntos que você discorre sobre eles sem autoridade, porque você apenas conhece, mas nunca viveu. Mas quando aquilo que você ensina, quando aquilo que você ministra, você já viveu, você carrega um peso de autoridade sobre suas palavras. Não adianta em querer ensinar alguém se você nunca viveu sobre aquilo que você ensina. Traumas, repita comigo, traumas que se transformam em testemunhos. Aí vem alguém contando seus traumas. Aos 12 anos, aos 8 anos, sofreu moléstia. Foi abusado. E o abuso se torna pior porque vem da onde a gente conhece. Aí o trauma que era para te matar, entra Jesus nesse meio. Não estou desprezando a medicina e nem os remédios que se tem para tratar algumas pessoas. Mas quando os recursos deles falham, a graça entra e transforma traumas em testemunho. Oh glória! Repita comigo, quedas em maturidade
Sabe qual é a diferença do sábio para o inteligente? É que o inteligente aprende com seus erros e o sábio vê os outros errarem e não comete os mesmos erros. Eita glória, tem coisas que você teve que passar para viver, e isso hoje te deu um peso de autoridade na sua fala, porque hoje você consegue ajudar alguém que tropeçou, porque você sabe o que é tropeçar um dia. Oh glória, repita comigo: feridas que se transformam em autoridades espirituais. Eu vou sair da igreja porque eu fui humilhado. Eu vou sair do meu trabalho porque estão me humilhando lá. Mas aí tem alguém, olha para cá, eu vou falar e dar glória se tu quiser. Todas as pessoas que Deus vai honrar um dia, ela vai passar pelo criver da provação. Aprenda, Satanás te tenta, Deus te prova. E nesse período da humilhação, da provação, vai ter humilhações, vai ter rebaixamentos, vai ter tanta coisa que você vai passar, incompreensões, você vai sofrer os altos e baixos dessa vida. Sabe por quê? Porque lá na frente você precisa ter autoridade naquilo que você vai falar. Quando você for ajudar alguém que foi humilhado, e olha para mim, quando Deus te exaltar, repita comigo: quando Deus me exaltar, que eu tiver a chance de humilhar alguém, eu não vou humilhar, porque eu sei a dor que a humilhação causa. Está entendendo por que Deus está permitindo você passar por esse processo? Imagina você precisando de favor e alguém falar assim para você na sua cara: sai da minha casa. E anos depois se passaram, você tem a condição de ajudá-la. Sabe por que você não humilha? Porque você já passou pelo processo da humilhação. Eu vou falar, hein? Deus sempre vai te provar na área que Ele quer te usar. Eu não perdi o controle, não. Eu não perdi o controle, não, não. Eu não perdi o controle, não. Eu não perdi o controle. A sua história já estava escrita e eu não perdi o controle, não. Não perdi o controle, não. Eu não perdi o controle, não. Perdi o controle, não. Não perdi o controle, não. Não perdi o controle. A tua história já estava escrita e eu não perdi o controle, não, não. Não perdi. Estou todo arrepiado para falar isso. Olha para essa pessoa e diga assim: apesar dos pesares, você não está de pé porque é forte. Você está de pé porque Deus ainda te sustenta. Oremanaia. Pode uma mãe se esquecer de um filho. Davi estava esquecido, cuidando de ovelha, estava esquecido. José estava esquecido, na cisterna estava esquecido. Venderam, ele estava esquecido. No palácio estava esquecido. Na prisão estava esquecido. O paralítico estava esquecido. No tanque de Betesda estava esquecido. O cego Bartimeu estava esquecido. Em Jericó estava esquecido.
O carpinteiro estava esquecido, venderam, ele estava esquecido, prenderam, ele estava esquecido, deram uma cruz pra ele, estava esquecido. na via Dolorosa estava esquecido, crucificaram, ele estava esquecido. No primeiro dia estava esquecido, no segundo dia estava esquecido, mas no terceiro dia ele ressuscitou. No terceiro dia ele se levantou e mandou eu vim aqui só para te dizer: eu não perdi o controle, não. Eu não perdi o controle, não, não. Não perdi o controle, não. Eu não perdi o controle. A sua história já estava escrita e eu não perdi o controle, não, não. Não perdi o controle, não. Eu não perdi o controle. A morte vencestes, o vento rompestes, a tumba vazia agora está. O céu te adora, proclama tua glória, pois ressuscitaste, vive estás. És invencível, inigualável, hoje pra sempre reinará. Teu é o reino, tu é a glória, acima de todo nome está. poderoso esse nome é, poderoso esse nome é. O nome de Jesus, meu rei. Poderoso esse nome é, maior que tudo é. Poderoso esse nome é, o nome de Jesus. Ei, Oremanaragaia, Deremanagashuri, Deremanaragai, Remasi, Deremanagacheia. A glória, a graça pode permitir o vento, a graça pode permitir a tempestade, mas no meio do vento, no meio da tempestade, diz o Senhor: eu não perco o controle, eu ainda estou no controle de tudo. Repita comigo: a graça aponta para o futuro de Deus. Diga: a graça aponta para o futuro com Deus, de Deus. Filipenses 3,13. Esquecendo-me das coisas que para trás ficam, prossigo em direção àquelas que estão adiante de mim, ao prêmio da soberana vocação, em direção ao alvo. Ao prêmio da soberana vocação de Deus em quem? Coloca o verso 15. Por isso todos quantos já somos perfeitos, sintamos isto mesmo, e se sentis alguma coisa de outra maneira, também Deus vos-la revelará. Oh, você não pegou? A graça não faz você lembrar do seu passado, a graça faz você olhar para o seu futuro. Cadê você que está entendendo essa palavra profética? Oh glória, fala comigo: quem vive pela graça não é prisioneiro da culpa, não é escravo da opinião alheia,
não é refém da sua própria história. A graça diz, repita, a graça diz: você não é o que aconteceu com você. Você é o que Deus decidiu fazer através de você. Em algum momento da nossa vida, o diabo tentou escrever nossa sentença. Mas em algum momento da nossa história, a graça reescreveu nossa redenção. Eu estou sentindo Jesus aqui. Eu concluo essa mensagem dizendo que a graça é maior do que seu erro. A graça é maior do que sua culpa. A graça é maior do que sua vergonha. A graça é maior do que sua história. Porque se dependesse de você, você estaria perdido. Mas como depende da graça, você está habilitado. Agora dá glória se tu quiser. O pecado te debilita, a graça te habilita. Oh glória, oh glória. Tô todo arrepiado. Você está habilitado a dar glória. Você está habilitado a adorar comigo. Você está habilitado a levantar essas mãos e adorar a Jesus de Nazaré. Você não é escravo da culpa. Você agora é servo de Deus, cheio da graça, cheio do Espírito. Porque Ele vive. Porque Ele vive. Temor não há. Mas eu bem sei que a minha vida está nas mãos. Deus enviou seu filho, amado, para nos na cruz morreu.
Ei! Assim diz Deus: eu não te chamei pelo que você foi. Eu te chamei quando eu vi o que você seria. Quando Deus te chamou, Ele viu o que você será. Me prova, Deus. Olha para mim. Uns Deus chama, outros Deus escolhe. Os chamados podem ficar até aí embaixo, mas os escolhidos não têm escolha. Me prova, trovão. Coloca aí. Jeremias 1:5. Coloca na tela aí. Os escolhidos não têm escolha. Antes que te formasse no ventre, te conheci. Antes que saísse da madre, te santifiquei. E as nações eu te dei por profeta. Deixa aí. Sabe o que Deus está dizendo? Não tinha nem ossos no ventre da tua mãe. E eu já te conheci. Tu nem saiu da madre ainda. E dentro do ventre eu te tornei santo. E antes de tu conhecer as nações, eu já te dei ela como profeta. Aprenda. Te conheci antes de nascer. Te santifiquei no ventre. Agora pega. As nações eu te dei por. Aprenda. Porque nações são países. Diga países. Tem gente que pede a Deus para viajar. Mas tem outros que Deus fala, vai. Tem uns que diz, Deus me dá as nações. Outro Deus fala, eu te dei elas. Aprenda. Jeremias, você não vai ser pedreiro. Você não vai ser empresário. Você não vai ser dentista, advogado, doutor. Você vai ser profeta. Agora pega, trovão, mas como eu vou sustentar minha família? Olha para cá. Tem gente que tem chamado e trabalha de forma secular. Mas quem Deus escolhe é por um propósito. Todo escolhido, Deus vai suprir ele. Deus vai cuidar da sua casa. Deus vai cuidar da sua família. Trovão, mas se ninguém bater na minha porta para me socorrer, Deus vai enviar os corvos. Não entendo o meu próprio agir. Sem tua graça, o que seria de mim? Mais uma vez, não entendo. Não entendo o meu próprio agir. Oh, oh, oh. Sem tua graça, o que seria de mim, Deus? Pois o que eu quero fazer não faz, o mal que eu não quero, esse sim acabo cometendo. Em meu ser militam carne e espírito, e numa guerra infindável, a qual eu não me rendo.
pois meu corpo já foi vendido como escravo, e não existe bem nenhum em mim, apenas o pecado. Mas eu sei que no tocante ao meu interior tenho prazer. Prazer na sua lei, tu és o meu amado. Então liberta-me de mim, eu quero ser a tua casa. Se você estiver aqui, eu sei, eu venço o pecado. Então enche-me de ti, até que não haja mais espaço. Pois quando estou em tua presença, o meu viver é transformado. Se você olhar a diferença do rei Davi para o rei Saul, Saul pecou muito menos diante de Deus do que Davi. O pecado de Saul se tornou grave no final. Mas quando Deus rejeitou Saul, foi apenas por causa da desobediência. Mas sabe por que Deus rejeitou Saul? Porque todas as vezes que Saul pecava, ele colocava a culpa em alguém. Eu só ofereci o sacrifício porque Samuel demorou a chegar. Ele nunca assumia a culpa. Ele sempre terceirizava as suas ações negativas a alguém. O dia que Deus falou para Davi assim: não contabiliza teu exército. Porque Deus não queria que Davi contabilizasse o exército dele, para que ele não entendesse que as vitórias que Davi estava tendo seria por causa dos seus homens. E o segredo das vitórias de Davi não estava no seu exército, mas estava naquele que estava sobre eles, Deus. Quando Davi fez o censo, contou mais de 800 mil homens. Sabe o que Deus fez? Mandou um anjo e começou a matar em Jerusalém. Quando Davi viu o anjo do Senhor com uma espada desembainhada matando o seu exército, Davi botou a mão no peito e disse: para, porque o Senhor está matando eles, que quem pecou fui eu. Não mate eles, mate eu, porque quem errou fui eu e não eles. É por isso que um homem que até mesmo adulterou, Deus chamou ele de segundo o seu coração. Quando Deus chamou Davi de homem segundo o seu coração, ele não estava chamando um homem perfeito, mas ele estava chamando um homem que tinha a capacidade de se arrepender também dos seus pecados. Olha para mim, até quando você vai terceirizar suas derrotas? Até quando você vai terceirizar suas ações a outros? Eu fiz porque ela me provocou, eu fiz porque ele me provocou, eu fiz porque eu não tinha dinheiro, eu fiz porque eu estava passando necessidade, eu fiz porque eu moro de aluguel, eu fiz porque eu não tinha condição de pagar. Até quando você vai terceirizar suas ações? Talvez as maiores derrotas quem você sofre não é o diabo que impetra você, é você mesmo. Você com suas ações e decisões, é você mesmo que tem impetrado as maiores derrotas na sua vida material, na sua vida ministerial, na sua vida familiar, na sua vida conjugal. É você mesmo. É você que vai para a internet sendo casado, ver site pornográfico. É você que pegou o seu dinheiro do salário e foi apostar no tigrinho. E hoje você e sua casa estão endividados. Vai até quando terceirizar suas ações? Fala para a mulher que o dinheiro não sobra porque é pouco. Mas quanto você tem deixado na barraca, no bar, no jogo de bicho, nas apostas?
com mulheres e bebedices. Até quando você vai terceirizar suas ações e não vai assumi-las como homem? A graça não quer apontar seu erro, mas a graça procura um coração sincero. Ei, sabe o que esse hino diz? Mas o bem que eu quero fazer não faço, mas o mal que esse sim não quero, esse eu faço. Sabe o que o autor desse hino canta? Então liberta-me de mim, não do diabo. Porque o autor desse hino está dizendo: o meu maior adversário não é o diabo, sou eu. Com minhas decisões. Deus quer libertar você do seu maior adversário, que é você mesmo. Olha para mim, está aqui até 10 horas da noite e não ir embora, é porque aquele que te trouxe tem um plano na sua vida. Eu quero perguntar esta noite, não é quem quer entrar para a igreja, é quem quer ser salvo. Se você quer sair daqui sendo derrotado, volte para casa da maneira que você chegou, sem Jesus. Mas se quiser que a graça reescreva a sua história, eu te faço um convite agora para você que está afastado, ou para você que nunca entregou sua vida a Jesus. Saia do seu lugar e vem aqui na frente agora entregar sua vida a Jesus, que eu quero orar por você. Aonde está a primeira pessoa que quer entregar sua vida a Jesus? Está vindo aqui o primeiro jovem para Jesus. Então liberta-me de mim, eu quero ser a sua casa. Se você estiver aqui, eu sei, eu venço o pecado. venha. Então enche-me de ti, até que não haja mais espaço. Pois quando estou em tua presença, o meu viver é transformado. E quando Jesus entra, e eu passo a ser livre para viver a tua vontade. E ao te conhecer, todo o meu ser se encha de bondade e reina o Espírito. o Espírito sobre a carne e reina o Espírito sobre a carne. Tem mais gente para vir aqui. Sai do seu lugar e vem aqui na frente. Tem mais vidas para vir aqui. Jesus quer salvar sua vida aqui hoje. Tá vindo mais vidas aqui no altar de Deus, ó. Até que não haja mais espaço. Pois quando estou em tua presença, o meu viver é transformado. Ei, eu tô pensando aqui. Acho que nesses anos todos que eu vim aqui eu não me lembro. Mas eu acho que já está na hora da gente pegar uma sexta-feira e fazer uma mini vigília de 8 da noite até meia-noite. Quem vem? Quem vem? Para a gente fazer aqui a noite do Pentecostes. Trazer uns amigos meus aqui do Corim, lá do Rio. Gente boa. Gente que tem vida com Deus que eu conheço. Para a gente dar lugar aqui nessa terra.
Isso aqui é a maior obra do Evangelho. A salvação de Jesus na vida dessas pessoas. Tem um hino. Tem um hino do Sérgio Lopes. A cifra dele chama, o título do hino chama-se Te Amo, Sérgio Lopes. Te amo. Sérgio Lopes, começa, eu me perdi. Esse hino é o retrato da minha vida. Sérgio Lopes, te amo. Achou? Toca aí. Jesus está aqui. Eu me perdi, num grande abismo tropecei, e por uma estrada desconhecida me arrastei, me angustiava, não tinha nada. Oh, quantas noites frias eu vivi. A minha voz não tinha quem chamar. Minhas mãos vazias nada tinham para mostrar. Era o retrato do meu cansaço. Oh, quantas noites frias eu vivi, quase sem vida, sem esperança. Gritei teu nome, Jesus. Me deste forças, me levantaste, e hoje confesso, te amo, Jesus. Jesus, te amo. Cada dia que eu vivo, eu mais te amo. Incluíste minha vida nos teus planos. Hoje vivo pra falar do teu amor. Agora minhas mãos mostram ao mundo a tua estrada. Minha voz, tua palavra, para mostrar quanto eu te amo, Jesus. Vamos pedir ao meu amigo Zeferino para que ore por essas vidas aqui agora, em nome de Jesus. Aleluia. Senhor, bendito és tu. Nós queremos render graça diante de ti, Pai. Obrigado pela sua palavra. Rei da glória, Senhor, que gerou resultado de almas que estamos testemunhar aqui no altar. E nós queremos te agradecer pela sua obra consumada na cruz de Carvalho. A sua obra, Rei da glória, aleluia, que desarmou Satanás. A sua obra naquela cruz que desarmou toda a autoridade que estava com Satanás. E nós queremos render graça a ti, Senhor, pela libertação dessas vidas. Porque está escrito na sua palavra, Senhor: se verdadeiramente o Filho vos libertar,
vós sereis livres. E nós estamos a declarar nesta noite, como a igreja de Cristo Jesus, essas vidas que estão aqui no altar estão livres das garras de Satanás, estão livres de todos os vícios, estão livres de todo o poder da morte. Pai, nós estamos a declarar, Senhor, porque está escrito na sua palavra que o Senhor veio para dar vida e vida com abundância, e nós estamos a declarar vida para essas vidas que estão aqui no altar. Satanás está derrotado, todas as obras do diabo está derrotado, toda ação do inimigo está derrotado, e como a igreja do Senhor aqui neste lugar, nós estamos a declarar vida, nós estamos a declarar nova história, nós estamos a declarar salvação para a glória do teu nome, Jesus. Pai, está escrito na tua palavra: se verdadeiramente o Filho vos libertar, vós sereis livres, e nós te agradecemos. Escreve os seus nomes no livro da vida, para a glória do teu santo e bendito nome. E nós, como a igreja, oramos, e todos dizem amém. Se eu não tenho a ti, não tenho nada. Cante. Nada eu serei sem ti, Senhor. Só tua presença é o que me basta. Eu te levarei por onde eu vou. Se eu não tenho a ti, Não tenho nada. Templo Central.